Brasileiros reviram o lixo para sobreviver, enquanto o país paga 480 bilhões de juros ao ano. É de partir o coração de quem tem coração. Aproximadamente 4 anos atrás, eu comentava com alguns amigos o fato de que estava ficando cada vez mais visível a olho nu um número crescente de pessoas em situação de extrema pobreza no país inteiro, vivendo em situação de rua e revirando o lixo para sobreviver. Para sobreviver. Pessoas como nós em condições subhumanas. Nas regiões centrais das cidades, no Brasil inteiro, estão crescendo os acampamentos de pessoas em situação de rua. E o que é pior, desempregadas, desalentadas e excluídas de programas sociais, boa parte dessas pessoas, num ato de desespero e desesperança com a vida, acabam se rendendo às drogas. A gravidade é tão grande que, ao pensar nessas pessoas para escrever esse comentário, eu nem consigo me referir neste momento à questão do direito à saúde, à educação, ao emprego digno, nem muito menos aos direitos à cultura e lazer. A urgência me faz ter que tratar aqui do mínimo, da mais básica de todas as necessidades, do direito universal à dignidade humana, do direito à comida, do direito a um pedaço de chão, do direito a um teto. Gente, as pessoas estão passando fome no Brasil, que é o quarto maior produtor de alimentos do mundo e um dos maiores exportadores de alimentos do planeta, às custas de muita devastação ambiental, queimadas e financiamento com dinheiro público, por exemplo, pelo Banco do Brasil. É preciso tratar do direito a um simples pedaço de terra em um país que tem as maiores concentrações de terras do mundo. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017 do IBGE, mais de 2.000 latifúndios brasileiros ocupam juntos uma área equivalente a mais de 4 milhões de propriedades rurais. E segundo a Oxfam 2019, no relatório Terra, Poder e Desigualdades na América Latina, no Brasil, 45% da área rural do país está nas mãos de menos de 1% das propriedades. É urgente tratar também do direito a um simples teto, para que essas pessoas possam dormir, fazer as suas necessidades e tomar banho. O mínimo em termos de abrigo e higiene. Os dados do IPEA mostravam, baseados na pesquisa do Sistema Único da Assistência Social, que já em 2020 tínhamos mais de 200 mil pessoas, homens, mulheres e crianças, morando nas ruas, e esses números não param de crescer. Ah, Robson, mas isso é impossível de resolver, o Brasil não tem dinheiro. Alguém pode estar pensando assim. Não, minha gente. O Brasil é o país que só em 2021 entregou ao rentismo, bancos, especuladores financeiros nacionais e internacionais, uma boa parte do orçamento da União, assaltando o seu próprio povo para o pagamento da dívida pública, que acumula juros sem fim e que nunca passam por uma auditoria séria. Bancos que, inclusive, não pagam impostos sobre os seus dividendos, que são uma parte do seu lucro. Para que o escândalo fique bem claro, com dados concretos, o próprio Banco Central do Brasil informou que de maio de 2021 para abril de 2022, ou seja, em apenas um ano, o dinheiro da nação pagou só de juros 489 bilhões de reais, só de juros. Isso representa 4 vezes o valor também absurdo do lucro do ano passado que a Petrobras entregou aos acionistas, em grande parte estrangeiro, às custas da exploração da população que paga em dólar pelo combustível produzido em real e tendo petróleo aqui. Isso provoca um estúpido aumento da concentração de renda nas mãos de poucos, em detrimento da miséria de boa parte da população brasileira. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a pobreza no Brasil triplicou
de 2020 para 2021, chegando a mais de 27 milhões de pessoas nessa situação humilhante. E é evidente que tudo isso é fruto dessa terrível política econômica, que é o mesmo tipo de política econômica que, implantada em boa parte da América Latina, também somada à crise sanitária, amplia a crise social que coloca mais de 86 milhões de pessoas nesta mesma situação na América Latina, segundo os dados do CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. A situação no Brasil é ainda mais grave se somada ao impacto do desmonte da Petrobras, ao preço escandaloso que se cobra pelos combustíveis e impacta no preço dos alimentos e do custo de vida total da população e a péssima condição que nós tivemos no combate à pandemia. O Brasil precisa urgentemente traçar planos a curto, médio e longo prazo para enfrentar esta situação em parceria com os países da América Latina. Emergencialmente, é preciso resgatar essas pessoas que estão abandonadas em situações sub-humanas e, em paralelo, desenvolver políticas de Estado para ir retomando o processo de desenvolvimento e industrialização no continente, necessário à geração de emprego e renda dignos para toda a região. E pensando no caso do Brasil, nada disso será possível se não houver uma reversão atual do quadro político no Brasil, mergulhado em retrocesso, com trabalho e direitos precarizados, processo de desindustrialização avançado e com pessoas sem perspectivas reais de se aposentarem no futuro. Vale destacar que não há chance de se desenvolver qualquer política pública que recoloque o país no rumo do desenvolvimento social e econômico, que resgate estas pessoas da miséria em que elas se encontram, diante do apagão de dados vividos pelo Brasil, fruto da falta de prioridade do governo Bolsonaro em realizar o censo do IBGE. Não há espaço para achismos. Precisamos, para ontem, não de um raio-x, mas de uma tomografia da população brasileira para intervir profissionalmente com políticas públicas a partir daí. Por fim, algo fundamental: sensibilidade humana e força política do próximo governante do país e dos representantes das instituições democráticas, além de respaldo popular, vindo não só das urnas de 2022, mas da pressão permanente do povo nas ruas, para que mudanças profundas sejam capazes de diminuir as extremas desigualdades sociais e econômicas do Brasil. É inadmissível que a ganância de poucos continue a se alimentar, a vampirizar, a partir da miséria de milhares de pessoas. O Brasil, enquanto nação, precisa funcionar para todos.